zagueiro. Mesmo assim, o tricolor vem recebendo diversos nomes aí para a opção para a zaga, como o próprio Pico Lopes, né, que poderia vir de graça. O seu clube atual já o liberou para procurar um novo destino no mercado. Eles prometeram que se o Pico tiver uma oferta, levar uma oferta para eles rescindem o contrato numa boa, ele sai de graça e tranquilão. Bom, o São Paulo chegou a conversar com o zagueiro, né? Teve interesse, ainda mais por conta dessa questão de vir de graça, mas a pedida do zagueiro foi considerada alta e o negócio praticamente melou. Neste final de semana foi revelada a pedida de Pico Lopes. Segundo o jornalista Alexander Vieira, Pico Lopes pediu R$900 mil por mês de salário para o São Paulo. Essa alta pedida teria dificultado e muito um avanço nas tratativas. Vale lembrar que o Domingos Duarte, que chegou agora, vem recebendo aí um salário de R$620 mil por mês. Mas, antes do acerto, ele tinha pedido um valor muito maior, acima dos 1 milhão. O São Paulo que recusou, encerrou as tratativas, deixou para lá, e aí como ele viu que não ia receber nenhuma outra proposta do futebol europeu, ele acabou aceitando a proposta do São Paulo, mesmo pediu até desculpas e aceitou os novos termos, né? Será que algo parecido pode acontecer em relação ao Pico Lopes? A resposta é sim. Pode sim, mas tudo vai depender aí de o jogador aceitar ali reduzir a sua pedida, né? É claro que ele está valorizado, disputou a Copa do Mundo, foi destaque pela seleção do Cabo Verde, mas não tem como o São Paulo, em crise financeira, pagar quase R$1 milhão para um zagueiro de 34 anos, né? Enfim, você aceitaria Pico Lopes no São Paulo ganhando R$900 mil por mês? Comente aqui abaixo seu... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Os jogos do São Paulo estão voltando, né? Na próxima quarta-feira já vai ter jogo. Mas qual que vai ser a ideia aqui agora? A gente vai projetar o time, a gente vai focar muito nas informações de bastidores do time, o que o Dorival tem trabalhado, o que ele tem pensado, quais são as situações que ele vem pensando. Eu vou projetar o time para quarta-feira e um time ideal, porque são coisas diferentes e vocês vão entender um pouquinho como é que vai ser esse cenário, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o campinho aqui do Arquibancada, dos colegas do Arquibancada Tricolor, tá? Se você quiser a sua simulação, é só ir lá no site do Arquibancada que você vai poder escalar, beleza? Eu vou começar projetando o time pro jogo de quarta e vocês vão entender as minhas dúvidas. E aí depois a gente vai projetar um time ideal e eu vou trazendo alguns bastidores importantes, tá? Goleiro, Rafael. Mesmo o Rafael aí sendo criticado e tudo, é um goleiro da confiança do Dorival. O Dorival levou ele para a Copa América quando ele estava na seleção. Então é um goleiro que o Dorival confia. E o Dorival quer fazer uma melhora nesse trabalho com o Rafael. Ele entende que o Rafael pode sim ser um jogador importante para essa sequência de temporada. Ele quer recuperar a confiança do Rafael, ele entende que o Rafael pode voltar ao alto nível, que ele teve um ótimo momento na temporada passada, teve um ótimo momento em 2023, foi decisivo e o Dorival entende que pode recuperá-lo, tá? Na lateral direita, para esse jogo específico, Lucas Ramon. Lucas Ramon permanece entre os titulares, permanece como uma opção interessante. Ainda pro jogo contra o Bragantino, as opções são Mike e Moreira. Eu acredito, e aí tudo é conversa, né? Eu vi o treinamento, quando foi o treino aberto eu estive lá, eu vi o Mike, na minha opinião, o Mike treinando melhor do que o Moreira, melhor, mas é uma opinião minha e sobre uma atividade de um dia que eu vi, mas conversando com as pessoas ali no dia a dia, o Mike tem agradado mais até do que o Moreira. E aí eu quero ver muito esse jogo contra o Bragantino, porque é provável que o Buta ainda não esteja disponível. E o Buta, do que a gente tem de apuração, ele tem sido visto mais para jogar na lateral em um contexto onde ele precisa de um lateral mais ofensivo e ele quer contar com o Buta mais à frente. Mas aí eu quero ver dos relacionados para esse jogo. Porque se o Mike for relacionado, o Mike está na frente do Moreira. Se o Moreira for, o Moreira está. Então, eu estou muito curioso para isso, mas de titular é o Lucas Ramon. Olha quem vai ser titular, ó. Robert. Robert deve ser titular para essa partida. Eu trouxe com exclusividade, mais uma vez, e vou bater nessa tecla. O Arboleda tem feito um trabalho psicológico dentro do São Paulo. Ele tem feito um acompanhamento psicológico, não só com o clube, mas também na sua vida pessoal. Ele alegou, fez tudo isso por uma questão de depressão. E ele tem sido preparado
para aguentar a pressão que todo mundo sabe que ele vai sofrer. Ele deve ser um jogador vaiado no estádio, ele deve ser um jogador hostilizado em viagens. Poucos torcedores com que a gente conversa aprovaram esse retorno do Arboleda. Então, ele tem sido blindado nesse primeiro momento para ser um jogador que vai contar com esse respaldo, esse apoio mental, esse apoio psicológico para ele poder aguentar a pressão que ele vai sofrer, o hate que ele vai sofrer, que vai ser natural. Na primeira falha, em alguma coisa, ele vai ser vaiado, ele vai ser criticado, ele vai ser crucificado. Então, tá todo mundo preparando ele psicologicamente para tudo isso. Aqui do lado esquerdo, não teremos o Alan Franco, que já foi embora. Disponíveis, além do Arboleda, teremos Isaac e Osório, devem ficar no banco. O Sabino é dúvida. E aí, por ele ser dúvida, porque ele participou nessa semana de atividades parciais com o grupo. Ele ainda não trabalhou 100% com bola. Então, por conta disso, ele é dúvida ainda para o confronto. São Paulo trabalha, né? Treina domingo, treina segunda, treina terça e quarta é o jogo. Tem 3 dias para ele poder treinar normalmente e ir para o jogo. Mas, como ele está numa situação de dúvida, eu vou colocar Rafael Tolói aqui. Por que o Tolói? Porque o Dorival, nas atividades que ele tem promovido, do que eu vi e do que as pessoas me falaram, ele tem feito basicamente time titular e reserva. Ele não tem separado os 11 e os 11. O que ele tem feito? Ele tem trabalhado com uma dupla de titulares e uma dupla de reservas. Uma dupla de titulares de volante, 2 pontas reservas. Um meia titular e um atacante titular. Então, ele tem mesclado os times, mas as duplas ele tem mantido. A dupla de zaga sempre trabalhou Arboleda e Tolói. Arboleda e Tolói. Isaac e Osório. Isaac e Osório. Pode até ser que ele mude e fale, não, ó, a dupla é Arboleda e Osório. Mas do que eu tenho de informação, é bem palpável que o Rafael Tolói possa começar jogando. Pode aparecer o Osório? Pode, eu até gostaria que aparecesse o Osório. Mas a tendência mesmo é do Tolói, tá? E aqui do lado esquerdo, o Wendel. O Wendel deve ganhar essa disputa com o Enzo Dias. O Wendel deve ser o lateral mais ofensivo. O Wendel vai ter a oportunidade de ter basicamente todo o corredor para ele. E o Lucas Ramon vai trabalhar mais por dentro. Em alguns momentos, podemos ver o Lucas Ramon como um terceiro zagueiro. E ele já atuou como zagueiro em outros momentos no time. E a outra possibilidade que me trouxeram era de que o primeiro volante, que pode ser o Newton, ou nesse caso o Hugo Leonardo, recue para qualificar a posse de bola e o Lucas Ramon trabalhe como um lateral um pouquinho mais por dentro, tá? Então, vai ser sempre essa inversão. O lateral de esquerdo tem todo o apoio para poder ser um ponta e o lateral direito vai trabalhar mais para o meio. Uma semelhança muito clara daquele time de 2023 do São Paulo. É que naquela época o Rafinha fazia muito um terceiro zagueiro. O Lucas Ramon não faria tanto assim um terceiro zagueiro. Seria um terceiro zagueiro quase como também um homem de meio campo, tá? E aí, o Newton chegou, deve ser titular no São Paulo, mas como não é para agora, eu acredito que vamos de Hugo Leonardo. Por quê? Em todas as atividades, praticamente, nessas duplinhas que ele fez, ele trabalhou com Pablo Maia e Danielzinho como duplas. E ele trabalhou com Marcos Antônio e Hugo Leonardo como duplas. Desses 4 jogadores, quem é o mais titular? Quem é o incontestável? Quem é o camisa 8? Quem é o organizador? Quem é o titular absoluto desse time? Marcos Antônio. Quem fez dupla? Hugo Leonardo. Então, e o Hugo tem agradado nos treinamentos, a gente já contou bastante sobre esses bastidores, e a tendência é do Hugo Leonardo começar essa trajetória nesse retorno como titular, tá? Então, é bem possível que o Hugo ganhe essa oportunidade, seja essa escolha por parte do técnico Dorival Júnior. E aí, o Marcos Antônio como titular. Marcos Antônio chegou a trabalhar em 2 momentos diferentes com o Dorival. Ele trabalhou como uma dupla de volantes e ele trabalhou também como uma espécie de Nestor. Vocês vão lembrar que o Nestor era um meia pela esquerda, mas que vinha sempre para o meio para completar e o Lucas Moura ia lá para o ataque. Então, o Marcos Antônio ele pode fazer essas 2 funções com o técnico Dorival Júnior e eu vou explicar um outro jogador que vai ser importante nisso daqui a pouco. Aqui vai ser o Luciano. E aí, gente,
vamos tentar ser claros aqui, tá? E eu espero que o que me passaram, o que tem acontecido, que isso aconteça realmente, porque senão vai ser mais uma desculpinha para não falar o que é para ser falado. O Luciano, talvez na escalação, ele apareça como camisa 10, como articulador. Só que a ideia do Dorival é que ele não seja esse cara. O Dorival quer trabalhar com o Luciano com características diferentes, como era o Lucas Moura. O Lucas Moura, na Copa do Brasil de 23, ele não era um camisa 10 clássico. Cá entre nós, ele nunca foi, certo? Isso é você tirar o cara das suas características. Só que a ideia do Dorival para esse 10 é um 10 que seja segundo atacante. Vai ser quase um 4-2-4? Podemos dizer que sim, mas nem tanto, porque o time não vai jogar assim. A ideia do time é que o Luciano vá ser um segundo atacante, e esse cara aqui pela esquerda, que a gente já vai falar quem pode ser, ou as duas opções que temos, esse cara feche para o meio. E aí a gente funcionaria mais ou menos isso, com o Wendel sendo o ponta pela esquerda, esse cara ajudando a compor o meio campo, e o Luciano tendo liberdade de ser o segundo atacante. Então essa seria a ideia do que a gente apurou com algumas pessoas de dentro do São Paulo. Não seria um Luciano de 10, o Dorival nem quer isso. Ele quer que o Luciano, óbvio, tenha a liberdade para poder flutuar, só que ele seja principalmente um segundo atacante. Ele não quer tirar essas características do Luciano ser um segundo atacante, tá? E até uma pessoa da comissão técnica do Dorival falou que é basicamente o que o Memphis fazia, o Memphis Depay fazia no Corinthians. O Memphis também não era um 10, mas ele era um segundo atacante. Então é mais ou menos isso que o Dorival tem pretendido. Aqui, o cara da posição é o Arthur, não tem muito para onde correr, ele vai ser o cara da profundidade, ele que vai ser o cara, ele vai ser quase como o Wellington Rato, só que com um pouco mais de velocidade e talvez drible. E aqui vamos colocar o Caleri de centroavante, ele vai ser o centroavante titular absoluto, capitão. E aí aqui, a gente vai trabalhar com 3 nomes. O primeiro nome que eu já vou descartar que não deve ser titular é o Victor Sá. Porque a ideia de você ter o Victor Sá, invariavelmente, para começar, deve ser sempre o Enzo Dias. Porque aí você vai ter um cara de corredor com um cara um pouco mais defensivo que vai segurar um pouco mais. Então, o Victor Sá, para começar, normalmente vai ter que ter o Enzo Dias por aqui, pelo que a gente pôde entender, tá? Então, o Victor Sá vai ser usado para um jogo de contexto, para um jogo fora de casa. Não está descartado do Wendel ficar, só que em alguns jogos ele tirar o Luciano e botar mais um volante. Aí ele joga no 4-3-3 clássico. E aí, por exemplo, vem Bobadilha aqui e aí ele põe o Victor Sá aqui. Então a ideia é, sempre que ele tiver o Victor Sá, de não ser necessariamente um 4-2-4. Porque aí talvez ficaria um time muito faceiro, inclusive um time muito ofensivo e pouco organizado. E aí aqui a gente poderia colocar o Bobadilha. O Bobadilha voltou a treinar e tudo. Não sei até que ponto ele vai estar disponível para jogar os 90 minutos. Eu acredito que ele deve ficar no banco só nesse começo. Depois ele vai voltar para o time titular, mas é só porque ele voltou só na última semana, ainda está se adaptando fisicamente, passou por uma Copa do Mundo, então tem tudo isso. Só que aí o Bobadilha por aqui faria exatamente aquilo que a gente conversou. E aí ele pode trocar com o Marcos Antônio aqui também, tá? Mas aí o Bobadilha, ele ficando, não sendo negociado, a ideia basicamente do time, essa seria a escalação. Só que aí o funcionamento tático seria isso, ó. O funcionamento tático seria basicamente isso. Entendeu? O Wendel sendo esse cara para pegar espaço, o Marcos Antônio para articular, o Bobadilha com mais liberdade, o Arthur aqui, o Luciano de segundo atacante. Na hora do ataque, da construção de jogo, essa que seria a ideia do Dorival, tá? Só que aí, se para esse jogo o Bobadilha deve ser banco de reservas, a tendência é que isso aconteça, quem é que deve jogar ali? Cauli. Cauli fazendo justamente essa função. E aí seria um jogador um pouco mais ofensivo, né? Porque o Cauli, ele pode jogar como um 10 de fato. E aí, o desenho tático do time seria mais ou menos esse. Entendeu? Seria mais ou menos esse. Que aí deveria acontecer. Do Cauli saindo da esquerda, igual ele fazia com o Roger. Saía da esquerda, lembra que o Roger jogava no 4-2-4 praticamente? Peraí. O Roger, ele jogava assim, ó. Só que era um time, um comportamento tático diferente.
Mas aí o Cauli ele vai ser esse meia para ir mais para o meio. Então eu não descarto e acredito que o Cauli deve começar jogando como titular. O Cauli deve começar jogando porque aí ele vai ser esse cara para construir mais pelo meio, empurrar o Luciano para do lado do Caleri, ele vir para cá, ele abrir o espaço do corredor para que o Cauli e o Wendel possam triangular juntos. Então seria mais ou menos isso que o técnico Dorival Júnior tem pensado em executar para essa partida contra o Atlético Paranaense, tá? E aí, meu irmão, algumas variações, o time ideal, talvez, que a gente pode colocar, seria esse, ó. Aí, finge aqui que o Hugo Leonardo é o Newton, tá? E aí, talvez o time ideal seria isso. Só que aí, na hora da distribuição, seria isso. Talvez hoje, mesmo com os reforços e tudo, seria isso, entendeu? E aí é por isso que o Buta, ele é visto como um substituto do Arthur, não para jogar talvez na do Lucas Amon, mas sim para jogar na do Arthur, porque ele é mais ofensivo. Vocês entendem o desenho tático que o Dorival está pensando? Porque aí o Buta se encaixa aqui, não aqui. Aqui, por exemplo, se encaixa o Moreira e o Mike se encaixa mais aqui, também não aqui. Então, por isso que são algumas diferenças de jogadores e tudo, e de contextos que o técnico Dorival Júnior tem preparado para esse time do São Paulo. Tá bom? E aí, por exemplo, uma variação que me passaram, que o Dorival pode acabar fazendo, seria... Será que já está o Victor Sá aqui? Já. Seria mais ou menos essa diferença que o Dorival também trabalharia em alguns contextos, principalmente em jogos fora de casa. Você preenche um pouco mais o meio de campo, e aí você dá mais liberdade para os alas, e aí aqui poderia também vir o Enzo Dias, e aí você dá mais liberdade para os alas poderem contra-atacar. Aí você vai ter dois caras mais velozes para poder contra-atacar. Você vai poder ter saída dos dois lados do campo, e o meio de campo um pouquinho mais protegido, tudo para municiar o Caleri. Então seria também uma outra opção que o técnico Dorival Júnior tem pensado para a temporada. Não é para esse jogo. Para esse jogo ele deve ser aquela escalação que a gente trouxe. Mas para a temporada também é uma variação para alguns jogos ele poder fazer isso. A outra variação seria o famoso 4-2-4 mesmo, principalmente para jogos quando o São Paulo for mandante e precisar ir contra adversários mais fechados. E aí seria isso. E aí você poderia trabalhar desta forma aqui com o time, no popular 4-2-4 que vocês gostam tanto. Beleza? Ficou claro para vocês tudo isso? Espero que tenha deixado claro para vocês sobre a ideia de jogo, sobre o que pode ser esse time do São Paulo nesse próximo confronto contra o Atlético Paranaense. E quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando, tá? Like, hype, inscreva-se no canal. Tem o QR Code aqui também com o Pix do canal. Beleza? Nada vai mudar em relação a isso. Um exemplo claro é a saída do Paulinho, atacante que se destacou na Copinha deste ano, na do ano passado também, marcando gol em finais. O São Paulo simplesmente liberou o atleta para deixar o clube. O Bragantino fez sondagem, mas não formalizou nenhuma proposta. Ontem o Avaí realizou contato inicial com o São Paulo também, a fim de buscar informações sobre o atacante, né? A sondagem do Avaí também não se transformou em proposta oficial até este momento. Paulinho não faz parte dos planos da comissão técnica do São Paulo, comandada por Dorival Júnior, que prefere o André Silva e o Tapia, né? O atacante tem 21 anos de idade e até agora não teve sequência no time de cima, mas o São Paulo foi lá, contratou o Tapia, contratou o André Silva, trouxe Victor Sá, né, e ainda quer mais um atacante no mercado, tava lá tentando o Mikael, né. São Paulo quer emprestar o Paulinho a princípio, né, pra ele ganhar rodagem, minutagem, né, e voltar depois. Assim como tá fazendo com o Felipe Negrutti, que assinou ontem contrato com o Atlético de Minas Gerais, né? A pedido do técnico Alex, lá do Atlético, o Negrutti vai para lá, em breve será oficializado. Sobre o Paulinho, o São Paulo espera avançar por sua saída nos próximos dias. Você é a favor do Paulinho deixar o clube do Morumbi ou manteria ele no elenco ali como uma alternativa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Paulinho é atacante e ele joga em todos os lados do campo, né? Ele joga tanto centralizado, pode jogar pelas pontas, né? É um jogador que pode jogar como segundo atacante, é um jogador muito versátil e de muita qualidade. Me admira muito o São Paulo tá liberando o jogador. Claro, o Gustavo Santana tem agradado o Dorival Júnior, o Rian Francisco tem agradado o Dorival Júnior, mas você acha mesmo que essa molecada vai ter chance em jogos oficiais?
Dificilmente, né, rapaziada? E antes de continuar com as informações, Matheus Belém estava praticamente fechado com o FK Kabala do Azerbaijão. Contudo, a negociação caiu por terra de última hora. O Belém voltou ao São Paulo após a negociação fracassar. Ele até chegou a viajar para o Azerbaijão, mas houve uma reviravolta do mais profundo nada, né? Foi encontrado ali uma insegurança na forma com que o FK Kabala queria registrar o contrato do zagueiro. Por conta disso, as tratativas foram encerradas. Caiu. Belém iria receber um salário de mais ou menos R$25 mil por mês, de acordo com o jornalista Gabriel Sá, e seria liberado a custo zero pelo São Paulo, com o tricolor mantendo um percentual dos direitos econômicos do atleta, visando uma futura venda. Matheus Belém voltou ao São Paulo e seguirá treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. O zagueiro tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Seus empresários seguirão ali procurando um novo clube para ele, né? Mas uma negociação que estava praticamente fechada, do nada ali teve uma reviravolta e caiu, né? Vamos ver se o Belém vai conseguir arrumar um novo clube para ele, né? E o São Paulo já dispensou o Cedric Soares para deixar o clube. Mesmo com a ajuda dos empresários, o São Paulo não consegue arrumar um novo clube para ele, né? Cedric treina também em horários alternativos no Super CT. O lateral ainda tem mais de um ano de contrato com o São Paulo. Seu vínculo encerra no final do ano que vem. Esse contrato vigente é um dos empecilhos para a sua saída do clube do Morumbi, até mesmo para uma rescisão contratual. Isso acaba impossibilitando, porque o Cedric não quer abrir mão do que tem direito a receber até o final do contrato, né? Não foi igual o Newton, que abriu mão de parte do salário lá para deixar o Botafogo. Não, o Cedric não quer abrir mão de absolutamente nada, e isso vem pesando, né? Chegou algumas propostas aí oficiais por Cedric, sim. Contudo, o jogador recusou todas as ofertas. Foram 2 ou 3 propostas de clubes turcos e as propostas foram recusadas. Isso porque o lateral português prioriza uma transferência para o futebol da soccer dos Estados Unidos. O futebol português, a principal prioridade é a volta para o futebol português. Mas ele também não descarta a permanência no futebol brasileiro e se transferir para um outro clube aqui no Brasil, não, tá? Até o momento, o futuro de Cedric segue indefinido no São Paulo. Não à toa, o São Paulo ofereceu o Cedric como moeda de troca pela contratação de Thiago Maia do Internacional. A tentativa era para se livrar do Cedric e trazer um novo reforço para o meio de campo do São Paulo, né? Thiago Maia agrada ao técnico Dorival Júnior, que quer o novo segundo volante. Outros nomes são cotados ali, foram colocados como moeda de troca também, como o Luan e o Yang. O Yang já indo para o Portimonense, então já vai melar. E o Luan ainda não definiu o futuro, tá? Mas ele foi oferecido ao Atlético Mineiro. Dificilmente o Atlético Mineiro vai querer o Luan, né? Bom, esses atletas aí, cogitados ali por uma troca com o Internacional, pelo Thiago Maia, foram recusados, não agradaram ao Inter, né? A tendência é que nesses moldes a conversa não avance. Thiago Maia desperta o interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como o Santos e o Corinthians, né? Eles fizeram contatos também pelo atleta. Thiago Maia já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, tá? O São Paulo, sabendo disso, tentou uma contratação, uma negociação, mas o tricolor queria trazê-lo já para essa janela de transferência, já para antecipar a sua vinda, né? Não esperar até 2027. Por isso, São Paulo ofereceu atletas fora dos planos e alguns jogadores em fim de contrato, mas ninguém agradou ao Internacional. Aliás, o Colorado voltou a negociar a renovação de contrato do Thiago Maia, mas as partes ainda não chegaram a um acordo, né, pela renovação. O Maia ele quer um tempo maior de contrato. Isso tem travado as negociações com a diretoria do Inter. O São Paulo segue monitorando a situação de Thiago Maia. É um atleta que interessa ao tricolor desde da comissão técnica anterior, o Roger Machado, que indicou a contratação, mas a alta pedida em relação a salários, luvas, acaba afastando um acordo entre São Paulo e Thiago Maia, né? O Thiago Maia é agenciado por Giuliano Bertolucci, que é o mesmo empresário de quem? Do Cedric, do Oscar, né? Enfim. Aí o Giuliano Bertolucci, o staff, né, do Thiago Maia, pediu luvas robustas e um salário alto, né? E nesses moldes, a tendência é que o acordo não seja fechado, porque o São Paulo não tem como arcar com a pedida do jogador. Mas o nome seguirá no radar e com a possível venda de Damian Bobadilla, Thiago Maia pode ganhar força no São Paulo ainda neste ano. Você aceitaria Thiago Maia no São Paulo? Comente aqui abaixo sua opinião. Você acha que se o São Paulo vender o Bobadilla, o São Paulo tem que ir atrás do Thiago Maia? Comente aqui que eu quero saber, tá? Bom, o Arboleda voltou. Galera, o Icardi
tem informação, mas não tem informação. Tem uma atualização que eu vou passar para vocês, que é o que tá rolando nos corredores, lá nos bastidores, é de que o Icardi está descartado do São Paulo. Isso não é verdade, ninguém tem essa informação. Eu ouvi já de jornalista grande. Quando o Oscar tava para vir, deu um furo, uma informação de que assim, ó, Oscar está descartado, chance nenhuma de vir para o São Paulo. No dia seguinte ele estava assinado. Bem como o Lucas Moura, já foi falado isso também, que ele não teria como voltar para o São Paulo e voltou em 2023. E o Rames Rodrigues também. Então não tem essa, tá? O Icardi, ele pode ser que esteja sendo contratado, nós nem sabemos. Nesse momento não tem grandes atualizações. Mas assim, nem para ser ninguém tem a informação que ele será contratado e ninguém tem a informação de que ele está descartado pelos valores. Ninguém sabe absolutamente nada sobre isso. Que ele não aceita reduzir, não tem absolutamente... Ninguém sabe absolutamente nada sobre isso. Isso eu posso garantir pra vocês aqui. Então, tem um zoom de bastidor que fala que ele, né, que por enquanto tá meio que em stand-by a situação do Icardi, mas eu já vi na prática jornalista grande, aí jornalista que falava que tinha grandes informações, falar do Oscar, Oscar tá descartado, chance nenhuma de vir. E no dia seguinte ele tava lá, o cara não sabia absolutamente nada do que tava falando, ou passaram informação errada pra ele pra despistar. Então, não tem nada definido em relação ao Icardi. Significa que ele tá vindo, que ele tá assinando? Não. Significa que ele tá descartado? Também não. Nesse momento só tem o interesse do São Paulo e pode ser que esteja negociando com o Icardi ou pode ser que esteja descartado. Ninguém sabe ainda. Sabemos do interesse, do monitoramento de uma possível contratação